de novo para parte 5. Eu já dividi aquela nossa gravação de 2 horas e 26 minutos. Meu Deus! Em 4 partes. Estamos gravando aqui depois, né? Porque tempo, chama-se tempo, capitalismo. E a Enel, que fez o favor de desligar a energia no timing correto, né? Porque foi exatamente quando a gente estava incluindo a crítica que os web comunistas fazem da gente, né? E aí, que é aquela... E agora a gente ainda pode incluir, aproveitar que passou uns dias, né? E a gente já pode incluir outras críticas, né? Porque aí a gente teve o Haddad dando aquela entrevista no Flow e aquela coisa patética que foi no final da entrevista terem apresentado os vídeos, né, dos web comunistas como se fossem pessoas altamente relevantes no cenário político. E depois o Três Irmãos, eu não sei se você viu, fazendo piada a respeito do Haddad com uma piada do Jones. Muito, assim, tipo assim, muito adulto para um podcast que, em teoria, tenta se colocar como um podcast de respeito, né? Mas que, no final do podcast, de uma entrevista com o ministro da Fazenda do país, faz o quê? Trata ele como um colega, não como uma autoridade. E embora a gente possa questionar todas essas questões de autoridade, né, Gabriel? Pois é. E hierarquias e tal, né? A gente está numa fase muito peculiar da nossa história, onde jogou parte da nossa esquerda, pelo menos a mais, digamos assim, a mais pragmática, a que tem uma visão, e aí eu não coloco comunistas, tá? Porque não é todo comunista que está entrando nessa maluquice desses caras, é por isso que a gente chama de web comunistas, e eu sinceramente não coloco nem eles no campo da esquerda. Porque eu não acho que o serviço que eles façam, a despolitização que eles criam, o nível de agressividade com que eles têm se portado, ou o nível de politização, a gente consiga colocar essas pessoas e nem os seguidores deles como esquerda. Porque a gente está lidando hoje basicamente com o fandom. E eu acho engraçado porque a crítica sempre foi essa, né? Para conosco, né? Nós temos ídolos, nós personalizamos o Lula, nós personalizamos o Haddad, a gente defende político e não sei o que, e PPP, e papapá, e as pessoas estão passando por cima, inclusive, de conceitos jurídicos do nosso ordenamento. E essa questão de ter empurrado a gente para a institucionalidade, né, da gente terminar tendo que estar defendendo pelo menos essa democracia torta, mas que é a que tem, porque o outro lado tá querendo ter um golpe para uma teocracia cristã muito mal amanhada, como que o Trump tá tentando fazer nos Estados Unidos, aos olhos vistos. Quem ainda não conseguiu perceber que o intento da extrema-direita é esse, tá bom de começar a acordar, né? Porque a gente, inclusive, Gabriel, a gente ainda tem uma outra coisa sui generis. São as pessoas que ficam brigando com esses movimentos, inclusive de extrema-direita, se modernizando, né? Porque essas pessoas, mas é porque o movimento de extrema-direita, ele não é mundial. Oi? Sim, moço, mas tá acontecendo. Vocês vão ficar em negação até quando? Pois é. Vocês vão ficar em negação até quando? Porque parte de você estudar marxismo, sobre a história e movimento, é você perceber isso. Não é só o capitalismo que vai se moldar, é todos os ismos moldam-se, né? Moldam-se tanto que hoje a gente tem Peak Money, Red Money. Inclusive o teu texto é excelente sobre essa questão do ICL. Então acho que a gente podia juntar, a gente estava falando sobre o webcomunismo, juntar esses fatores. E essa pergunta longuíssima, né? Que parece que eu não consigo fazer uma pergunta pequena. Mas é porque são tantas coisas. Uma hora a gente...
meu coleguinha, filho, ligou para mim. E deu aquela desligadinha. Vou botar para gravar a tela de novo. Ai, que crianças, adolescentes e aborrecentes, atrapalhando o trabalho de mamãe. Como eu fiz a pergunta longa, terminou cortando certinho. Se quiser já emendar, já pode emendar. Tu lembra da pergunta toda? Léo, falando da crítica dos web comunistas e tal. Então, assim, Lônia, eu acho que, de modo geral, a gente tem percebido, né, o debate na esquerda, considerando eles do nosso campo, né, tem um debate aí se a gente deve fazer isso ou não, mas eu não vou nem entrar nesse ponto, mas eu acho que a gente tem uma questão histórica, assim, bem, assim, o momento é um momento muito crucial. E me parece que esses caras têm faltado esses caras uma análise daquilo que fazer, né? De perceber como que a coisa está sendo construída, em que lugar histórico a gente está, em que buraco nós nos metemos desde 2013, né? E o mar não tá para peixe, vamos falar no português coloquial. O mar não tá para peixe. Está num cenário histórico bem perigoso e me parece que essa galera está numa tendência de tentar pagar para ver, né? Só tá tentando, tá claramente apostando no caos, né? Em certo sentido, estão fazendo o que a extrema-direita faz, que é uma aposta no caos para dali possível ganhar algum tipo de fruto político. Eu acho que esse aspecto é um problema grave e que eu acho que nós, de setores democráticos da esquerda, não estamos nos dando conta do perigo que esse tipo de fala pode proporcionar. Ontem a gente teve uma tentativa de golpe de Estado, de autogolpe promovida pelo Pedro Castillo lá no Peru, que ele saiu preso. Ontem, a galera que vai ver, foi dia 30 de setembro, né? Foi um momento de deposição de um governo de esquerda, porque simplesmente Pedro Castillo se achou que ele vai seria o novo Fidel de fazer uma revolução nacionalista nesse sentido, né? E assim, completamente longe da realidade onde passa a América Latina. E é muito perigoso isso. Eu acho que a nossa esquerda está muito pouco crível nesse ponto, né? A gente está perdido com relação a essas coisas e leva a gente a promover algumas situações, algumas políticas muito complicadas, né, Lói? Se aliar a determinadas pessoas que em outro momento definitivamente não seria, né? O cara lá dos caras, né, do Três Irmãos, é uma dessas personalidades que possivelmente em outros momentos históricos a gente não teria nenhum tipo de vínculo. E eu acho que isso ainda é pior na medida em que estamos completamente perdidos do ponto de vista de ações, e a nossa garotada, molecada que está muito próximo ao nosso campo, está olhando para a política institucional como a própria a direita tem vendido, e isso é muito perigoso, né? Eu acho que a gente está cada vez mais perdida nesse sentido. O discurso antipolítica está tão forte, e talvez tão forte quanto nunca, porque embora a gente tenha vencido as eleições de 2022 com muito sacrifício,
Cara, custou emprego para muita gente, custou muitas coisas para muita gente. Brigas políticas, destruição de várias questões. Mas me parece, Loli, que a gente está num cenário em que essa galera ainda não precificou esse tipo de problema, sabe? E isso caminha, aí a gente, para retomar o filho que eu estava falando, isso caminha para a gente fazer aquilo que fizeram com a Haddad, né? E a gente está numa mitologia tão grande em relação ao significado do trabalho do Haddad, quem é o Fernando Haddad, que, porra, gente, a gente tá num cenário muito ruim, vamos falar a real, é errado. A extrema-direita tá tomando conta do mundo. E a extrema-direita tá tomando conta do mundo, e grandes nomes da política institucional do nosso campo têm perdido tração, as pessoas têm falado muito mal por conta desse tipo de bobagem, sabe, Loni? Eu queria entender de onde que se tirou essa conversa porca que a Haddad é liberal. Sabe, eu queria entender de onde surgiu essa conversa, né? Eu queria entender de onde que a gente está num cenário de jogar uma liderança do tamanho da liderança do Haddad fora. Eu queria entender, sendo muito sincero, que, vamos falar a real, a gente está num processo em que a nossa esquerda está jogando talvez uma das grandes lideranças que surgiram nos últimos 30 anos desse país fora. Por mero compromisso político-ideológico, um compromisso que não é ideológico, não é político, não é nada. A esquerda tem queimado o nome de Haddad em nome de um tal neoliberalismo que não existe. E é bizarro. E ele se declarou no podcast, inclusive nesse podcast do Três Irmãos, como libertário. Eu achei até que houve furor de menos, porque eu achei que o povo ia enlouquecer por conta dessa declaração dele. Mas não, parece que o pessoal nem prestou atenção. Mas ao mesmo talvez o Duane tem também uma possibilidade ali, e em certo sentido uma incompreensão do que significa o que você está falando. Chegamos nesse ponto, Gabriel. Eu acho que as pessoas perderam de vista um aspecto central pro debate, que é entender o que o Haddad está querendo dizer quando ele se diz um libertário. Ele diz, olha, eu não quero estar ligado nem com um nem com o outro, porque essas duas correntes estão caminhando para rumos que... basicamente ele diz assim, cara, vocês estão ficando igual. Vocês estão ficando igual. E mais, né, Lória? Eles estão no caminho também. Essa extrema esquerda, que eu nem gosto muito dessa... a gente está usando até no sentido mais pejorativo do que propriamente político, científico, né? E assim, me incomoda muito esse posicionamento na medida em que, cara, essa galera tem tido um tipo de atuação tão deletéria pra gente que é difícil até da gente imaginar e perceber como isso é ruim. A gente ainda vai demorar muito para perceber qual é o caminho que a gente vai ter. É muito perigoso. A gente está num caminho muito perigoso. Porque no final do dia, essas lideranças estão sendo infladas, sabe Deus come por quem, a pretexto de reconduzir, de recriar uma determinada política, mas ao mesmo tempo a gente tem um cenário externo e interno que não dá muito, que não cria muita margem para manobra e
e se faz em nome de uma personalidade, de um personalismo político muito ruim. E a gente está no caminho desse, né? O nosso campo está num processo bem complicado, porque a gente percebe uma coisa que é muito complicada. O governo tem feito excelentes trabalhos, né? Hoje, 1º de outubro, quando a gente está gravando, saiu novos resultados sobre desemprego. A gente mantém a mínima histórica, ou seja, talvez a gente tenha uma tendência de estabilização do desemprego ali por volta de 5,6%, 5,5%, o que, academicamente falando, a gente está falando de um tipo de desemprego típico de situações de pleno emprego, mas entregando resultados em várias áreas e num processo de desgaste político muito grande, porque a gente está reestruturando toda a estrutura de gastos, de gastos e investimentos de Estado, mas parece que esse governo, pelo menos na boca dessa extrema-esquerda brasileira, dessa esquerda muito radicalizada, parece que o Brasil está fazendo que não está se fazendo nada, ou que esse governo virou símbolo, ou abraçou como símbolo um discurso de extrema-direita, um discurso de direita que é o neoliberalismo. Cara, isso não faz, o que não faz o menor sentido. Eu acho que a gente... E olha, e nessa sua questão do dado do desemprego, o que eu acho mais preponderante é os dados sobre os desalentados, que vem caindo. Isso, vem caindo o número de desalentados. E se você pega o número de desalentados, que são aquelas pessoas que nem estão procurando, porque já desistiram de procurar, a maior parte delas está coberta por algum tipo de programa social. Ou seja, a gente está ampliando o processo da renda do povo brasileiro. Então, assim, é inacreditável. A renda média está R$ 3.500, ó. Fazia tempo que não crescia. Então a gente está num processo como esse, sabe, Luana? A gente está numa situação em que o governo tem trabalhado muito, e não é pouco, não. Cara, a gente tem uma situação que é inacreditável. O que o governo Lula fez nesses 2 anos e um pouquinho, né? Fechamos no 3º ano ainda, inacreditável. A gente, talvez uma crítica que o Genuíno fez numa das entrevistas que eu assisti dele no TCM, e ele tem muita razão, caminha no sentido de dizer que talvez faltou o governo, ao Lula 3, fazer um verdadeiro balanço de qual Brasil o governo Lula pegou. Talvez, se a gente pode falar de algum tipo de falha de comunicação, talvez tenha sido no sentido de comunicar à população o tamanho do buraco. Mas houve essa comunicação. A questão é porque ela não chega. E assim, parece que não chegou essa informação. A gente que no termo na brincadeira, mas é o termo talvez um pouco adequado, que a gente que é cracudo de política, a gente consegue, a gente sabe o tamanho do rombo, sabe se foi quase por volta de 300 bilhões em precatório, problemas de ajuda. E esse é um tipo, cara, 300 bilhões dá uma parcela muito grande do orçamento em poucos anos. Né? O Brasil, esse déficit foi zerado em 2 anos, porque ano passado foi déficit zero. Então, na prática, o Brasil fez esforços de solução de problemas estruturais fiscais, etc., na ordem de 300 bilhões em 2 anos. Então, assim, é um esforço monumental e esse governo fez. Só que, ao mesmo tempo, parece que a molecagem política, né, ganhou, né, numa esquerda mais radical um caráter tão grande
que faz com que as pessoas percam de vista o tamanho desse negócio. O Brasil é provável que se em algum momento descesse um ET aqui no Brasil, no mundo, e aterrissasse no Brasil e olhasse as contas públicas, sobretudo as contas de 2022, o ET não acreditaria no que foi feito. E outra, o Lula ter ganho em 2022 foi um milagre. É inacreditável a forma com que o orçamento público foi sequestrado e utilizado de qualquer maneira. Então, assim, esse panorama geral de como a política tem sido construída, dos debates econômicos, leva a gente a pensar, Loni, o quanto os webcomunistas estão desconectados da realidade. E é um discurso muito fácil, porque despreza diferentes campos do saber humano. O cara não precisa mais saber nada de gestão pública, de administração pública, de gestão pública, de economia, de história, de direito, de ciência política, nada. É um verdadeiro esquema onde o cara está numa situação do brincar, que é o do Instituto Tirei do Cu, não é possível. Porque não tem condições, mas a gente está num cenário histórico, num cenário bem, bem complicado, porque não se faz nada além disso. Então, o discurso político dessa galera ficou baseado nisso. E eu ainda na platitude das coisas, entendeu? E ainda acrescento uma coisa. E sem mudar a visão que a sociedade brasileira tem do comunismo. Porque... Perfeito. Não muda nada. E, na verdade, só reforça o senso comum do que foi pregado nos últimos 40 anos, 50 anos. Porque eu sempre digo que o anticomunismo do Brasil, ele vai se juntar logo após a construção do PT, mais ou menos uns 5, 6 anos depois da fundação do PT, e elas começam a caminhar juntos e foi-se embora. Não tem mais como você fazer essa separação, não aqui no Brasil. Porque ali na virada, no final dos anos 70 e início dos anos 80, o Partido Comunista Brasileiro passou por uma crise tão brutal, que o grande nome do Partido Comunista, que era o Luiz Carlos Prestes, saiu do partido. Uhum. Quando chega na virada ali da crise da União Soviética, da perestroika, do processo de desagregação do Bloco Socialista, o Partido Comunista Brasileiro acabou. Gente, é isso. Não caia no discurso fácil. O PCB que a gente conheceu, clássico dos anos 20, 30, 40, acabou em 1990. Teve que, 3 anos depois, reconstruir o partido. O PCB acabou. E ainda hoje eles brigam pelo nome, pela legenda e por tudo. Sim, ainda hoje exato. Tem briga. Tanto é que, se a gente for parar para pensar, as estruturas e as questões mais gerais em relação à estrutura de grana, a estrutura de memória, posse de arquivos e acervos ligados ao antigo Partido Comunista Brasileiro, estão, sabe aonde? No Cidadania, no antigo PPS. Então, assim, é inacreditável a forma como as coisas estão sendo conduzidas. Não se mudou uma vírgula do que se debate publicamente sobre o que é o comunismo. E pior, se aprofundou uma visão extremamente elitista dos comunistas. Porque, no final das contas, continua em voga a ideia de que comunista é aquele maluco que vem da classe média, de uma classe média alta, das elites dos Jardins em São Paulo, da zona sul do Rio de Janeiro. Aqui no Rio tem uma outra particularidade, que é o fato de que a cidade vizinha ao Rio de Janeiro, que é Niterói, é um grande polo universitário, né? E boa parte da esquerda universitária
estudou no outro lado da Baía de Guanabara, em Niterói, que é a galera que estudou, que mora em Caraí, Niterói. Então, quer dizer, você está falando de uma galera da Zona Sul e das elites ali da cidade de Niterói, que, velho, vem de uma classe média alta, de uma elite, e poucos são os caras, e assim, uma quantidade bem pequena de grandes nomes são das classes populares de verdade. Então ele está falando de um processo em que ainda muito desse discurso, em parte senso comum, mas ao mesmo tempo não totalmente desconectado da realidade, que de um domínio político de uma classe média alta que funciona desse jeito, velho. Entendeu, Loni? Ainda a gente tem uma esquerda muito universitária. Os comunistas, de modo geral, vêm de um lugar muito privilegiado da sociedade. Então, assim, é muito complicado. E eles não conseguiram romper com nada disso. E, assim, beira o absurdo. A palavra é essa. E a escolha que eles têm feito é a escolha de continuar o massacre do governo. Optaram por manter o massacre e cagando porque vem, sabe? É inacreditável, eu brinco, Loni, que é inacreditável a forma como esses caras têm conduzido as políticas públicas nesse país, os debates das políticas públicas. E isso. A crítica pela crítica. Virou crítica pela crítica, porque no final do dia eles não entendem nada de política. Hoje mesmo, voltando, 1º de outubro de 2025, saiu um vídeo do Jones voltando para o mesmo debate de sempre, que é tentar entender a crítica, de desqualificar um dos aspectos centrais da crítica ao webcomunismo, que é a coisa da molecagem política. Porque é o seguinte, o título hoje da thumb do vídeo, em certo sentido, foi uma resposta que ele deu a uma crítica feita pelo Alexandre Link, se não me engano, em que ele falou que o discurso claro, que parcelas importantes da esquerda brasileira se esqueceram, ou não sabem, ou fingem não saber como é que a política funciona. E ele tem dito que o discurso do Jones é o seguinte: essa galera que critica essa galera que critica os webcomunistas simplesmente são os caras que se renderam ao jogo da democracia burguesa, que isso não tem nada de política madura, mas sim que os caras se venderam. Olha o tamanho, aí é onde eu chego. É uma coisa tão infantil. Olha o tamanho, exato. É de uma infantilidade que é inacreditável, Loni. As pessoas não falam. O debate público chegou nesse nível. Não tem mais a lógica de você pensar, debater, esquentar, discutir quais são os rumos da política brasileira. Virou uma coisa binária de bem e mal de novo sobre aquilo que a gente reclamou exatamente sobre isso. É isso. Não é? A gente não... A verdade, Luane, é que a gente não sai mais, a gente está num caminho que a gente não sai de uma estrutura polarizada e de uma polarização que não é a polarização de combate e mudanças estruturais relevantes para esse país. Não, é o debate da miudice, da sacanagem, da molecagem desse tipo de percepção política, porque é um tipo de percepção política muito fraca, pouco objetiva, mistificadora mesmo. Esses caras são mistificadores. É mentira, fala mentira o tempo todo. Não saem do debate público.
público não conseguem construir nada além de mentira, sacanagem, conversa fiada. E a gente, antes a gente tinha até uma preocupação de não dizer o nome mentira, mas o negócio saiu. Hoje não tem mais como você tentar nem usar um meio termo. É mentira, basicamente é mentira. Não tem mais a possibilidade de usar. Olha o que o Gaio Fato fez com o Haddad. Disseminando aquela coisa dizendo que o Haddad seria contra a estabilidade do servidor público. Isso é uma mentira deslavada. O PT lutou pela estabilidade na Constituinte de 88, seguiu lutando contra isso. Tem 45 anos desde a Constituição do próprio PT. Aí, de repente, o maior quadro do PT vai dizer assim: não quero mais. Que diacho de maluquice é essa, gente? E o pior é isso entrar na cabeça desse bando de menino, porque embora sejam meninos, existe uma trajetória inteira, inclusive porque a maioria deles eu tenho certeza que são concurseiros. Aí vai dizer assim, qual é o partido que faz concurso, qual é o partido que defende estabilidade. Aí eu cheguei ao ponto do cara vir querer me rebater pra dizer que era verdade que o Haddad tinha dito isso, ele esconder que o processo que foi julgado sobre regime de contratação no STF, a ADI partiu do PT. Quando eu botei, disse assim, eu respondi de bate pronto, porque isso eu sei de cabeça. Aí eu respondi, aí ele disse, aí você esqueceu de dizer que o PSOL, o PCdoB, o não sei o que. Aí eu disse, pois é, querido, só que eu disse que a ADI foi julgada, eu disse que eu falei que o PT defende a estabilidade desde sempre. Quem tá me questionando que não foi você me dando um caso que você sabia que a ADI era do PT e de vários outros partidos, mas mesmo assim você preferiu esconder a informação achando que eu não saberia. Entende? Então eles jogam com isso, eles jogam com a falta de desconhecimento das pessoas. Aí na hora que ele me pegou, que conheço tintim por tintim, e eu respondi de bate pronto, sem precisar nem pesquisar, aí ele começou a desconversar. Mas isso, Lua, infelizmente é uma prática que essa galera tem feito, porque um dos aspectos mais nefastos da atuação política desses caras é esse tipo de mentira. Porque não dá mais para dizer, e assim, sendo muito franco, a maior parte das pessoas que tem produzido esse tipo de conteúdo e esse tipo de abordagem é da minha área de formação, é historiador. E eu sou um cara que eu conheço a média, né, de como são os cursos de história no Brasil, né? Sou um cara interessado, fui durante um tempo um cara muito interessado nisso, olhar nas grades para comparar com aquilo que eu fazia na faculdade, então tenho uma noção mais ou menos de como tem se estruturado nos últimos, 8, 10 anos, é que eu perdi isso de vista, porque eu tinha me formado, enfim, eu não tenho mais esse 100% desses detalhes na minha cabeça, mas em se tratando dessa galera que está ali, teve uma formação universitária muito parecida com a minha, e assim, cara, tem determinadas coisas que a gente sabe que ali é desonestidade mesmo, é mentira, é sacanagem, não é porque não sabe, é porque não quer propagar aquilo que é real, que é verdade. Assim, olha, me dói muito saber que parcelas importantes daquilo que eles têm dito é mentira. A palavra é essa, é mentira, porque criou um ambiente de mitificação e um ambiente de bolhas que não mais permite esses caras falarem a verdade. É gente que quer falar mentira. E tá tudo bem. Aí eu vou aproveitar e vou incluir, sabe o quê? O Humberto Matos nessa história. Sobre a candidatura dele. Só que tu disse que tu ia ter que sair. Então tá bom, daqui a pouco a gente volta. Aí a gente volta e aproveita com essa deixa de incluir o Humberto Matos na conversa. Aí deixa eu